CNPJ, não é um templo, não é uma construção. Igreja não é um galpão onde as pessoas estão ali, possivelmente, às vezes, sem fazer nada dentro daquele estabelecimento. Mas quando se junta para louvar a Deus, algumas pessoas que já estão convertidas, que já aceitaram Jesus, se torna a igreja de Jesus Cristo, e é o que está acontecendo aqui neste momento. A palavra de Deus que eu venho trazer hoje para os nossos corações está em Crônicas, segundo Crônicas 7:14, aonde a palavra do Senhor diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Então, neste momento, a palavra de Deus, em alguns versículos, em alguns capítulos da Bíblia, a Bíblia, ela dirige muitas vezes a palavra dirigida ao povo dele. Deus dirige muitas vezes a palavra àqueles que se converteram, àqueles que confessaram Jesus como Salvador de suas vidas. E neste momento eu quero dizer que no Evangelho também a Bíblia menciona a palavra dirigida também à humanidade. E a palavra que é dirigida ao povo de Deus é essa. Se tem algum cristão por aí que está ouvindo a palavra, essa palavra é para ti. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo se chama povo escolhido de Deus. E quando a palavra de Deus fala lá em Mateus 11:28, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. A palavra de Deus está dizendo a todos: vinde a todos que estáis sobrecarregados e vos aliviarei. E quando a palavra de Deus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia, ela menciona a palavra dirigida aos seus filhos, aos filhos de Deus, porque nem todos são filhos de Deus. Todos, muitas vezes a pessoa fala que Deus está com ele, mas ele vive ainda em algumas práticas que não agrada a Deus. E a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos andar de acordo, a Bíblia Sagrada nos manda, de acordo a palavra de Deus nos manda. A palavra de Deus fala em Jeremias 29:13 da seguinte forma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é meia boca, não é de qualquer forma que deve buscar o Senhor. Uma coisa que eu sempre digo, que o céu ele é organizado, o céu não é bagunçado, não se entra de qualquer forma no céu. A palavra de Deus fala que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos o Senhor, não veremos a Deus. Se nós estamos em um momento que estamos passando por um momento de pecado, um momento que não está agradando o Senhor, este momento é momento de se converter. Este momento é momento de buscar a presença de Deus. Este momento, diz a palavra, que se nós buscarmos a presença de Deus de todo o nosso coração, não é buscar a palavra de Deus hoje e amanhã, por qualquer motivo, você já está saindo da presença de Deus. De forma nenhuma. Se meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, orar e se converter dos seus maus caminhos. Neste momento que nós estamos aqui na rodoviária, veja só o que está acontecendo. Há um momento de expectativa. Esse momento de expectativa na humanidade, não somente aqui no Gama, mas aonde você for, tem pessoas correndo para não perder o ônibus, para não perder também o futebol. Pessoas que neste momento estão no trânsito sobre uma loucura muito grande, correndo muito para não perder
o futebol. Tem pessoas que hoje não vai nem trabalhar porque não quer perder o futebol. Mas uma coisa que você não pode perder é a sua salvação. Essa você não pode perder de forma nenhuma. A salvação é algo que você vai viver eternamente na glória de Deus. A salvação é algo mais importante na vida de um ser humano. Quando a pessoa se converte a Cristo, ele começa a ser uma nova criatura. Quando a pessoa se converte a Cristo, ele começa a ter desejo de estar mais perto de Cristo. Como a palavra foi dita que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A palavra de Deus fala em busca. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É preciso primeiro buscar a presença de Deus em nossas vidas. Eu tenho certeza que a maioria hoje, ou alguns, quando acordou, a primeira motivação foi procurar Deus. Foi procurar orar ao Senhor e pedir livramento, e pedir que seu dia seja abençoado, pedir que seu dia, a sua vida seja transformada. Mas a transformação, ela vem através de renúncia. Nós devemos renunciar àquilo que nos leva para o caminho da perdição. Irmão Elton, o que leva para o caminho da perdição? O irmão Elton, quando não conhecia Jesus, esse que vos fala, ele também chegou a usar droga. Ele também chegou a ser um marginal. Mas um dia eu percebi que eu estava tendo um prejuízo na minha vida. Eu percebi que minha vida estava sendo desacerada. A palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. E quando nós começamos a resistir às coisas do mundo, nós estamos sujeitando a Deus. A palavra de Deus fala da seguinte forma: não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se o amor de alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é de Deus, é do mundo. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus está dizendo para a gente não amar o mundo, nem o que no mundo há. Mas, irmão Elton, o que quer dizer essa palavra? Não devemos amar as coisas do mundo. Não é pecado você torcer pelo time de futebol. Não é pecado você torcer pelo seu time ser vitorioso. O maior pecado nisso está você trocar isso pela vontade de Deus. Trocar o futebol pela vontade de Deus. Trocar os prazeres de estar na presença de Deus por outras coisas mais fúteis. Eu também sou torcedor. E sabe qual é a minha forma de torcer? Eu torço muito para que o Brasil venha a ser realmente uma nação cristã. Eu torço para que a nossa nação seja salva. A palavra de Deus fala que se meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Além de Deus perdoar o nosso pecado, Ele vai sarar a nossa terra. A nossa terra está doente. O planeta Terra, ele geme. Muitas vezes acontece da pessoa estar numa enchente, estar numa catástrofe, ou numa coisa que aconteceu inesperada. Talvez a pessoa fez a sua casa em um monte, um morro, ou fez a sua casa em um vale. Aí vem a chuva, toma de conta daquela cidade que está no vale.
Aí a pessoa fala desse jeito: aonde estava Deus? Não, querido. Deus, Ele nos dá sabedoria para a gente fazer tudo da forma certa. Jesus fala da construção da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. Então, quando o homem ele vê o desastre ecológico, vê a tempestade, inunda, enchente, muito mais, as pessoas começam a culpar Deus. E a palavra de Deus fala de que se queixa o homem, de que se queixa dos seus próprios pecados. A pessoa sabia que não podia fazer uma casa naquele vale. A pessoa sabia que não podia fazer a casa na encosta de um morro. Mas a pessoa fez sem direção do Senhor. E tudo que nós fazemos sem direção do Senhor dá errado. Tudo que nós fazemos sem a vontade de Deus dá tudo errado. A palavra de Deus fala em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Deus, Ele tem coisas grandes e ocultas para ser revelada a nós. Eu tenho certeza que alguns entre nós, essas coisas ocultas e grandes já foi revelada. Primeiramente, que é a presença de Deus na vida da gente. Uma vida sem a presença de Deus é como um barco sem leme no meio do oceano. Não vai para lugar nenhum. Uma vida sem Deus é uma vida como a folha seca. Ela vai para qualquer lugar. Os Salmos primeiro falam da seguinte forma: bendito o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é a vida daquele que tem o encontro com Jesus. Ele é como água plantada junto ao ribeiro de água. Os seus frutos dão na estação certa. As folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. E a Bíblia diz assim, de forma assim não são os ímpios, pois são como a moinha que o vento espalha. Então o ímpio, quem é o ímpio? A pessoa ainda que não confessou a sua vida a Jesus. O ímpio é aquele que não reconhece Jesus como seu Salvador. O ímpio é aquele que nega Jesus como o único Salvador. O ímpio é aquele que acha que a vida é dessa forma aqui. Alguns falam que todos os caminhos levam ao Senhor, a Deus. Está enganado, meu querido. A Bíblia diz em João 14:6 que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não tem outro caminho, não tem um atalho. Jesus é o único caminho. Jesus é a única salvação para a sua vida. Agora eu estava ali folhetando aqui na rodoviária, e tinha uma mãe com um bebê, e eu fiz ali um agrado, uma gracinha para aquela criança, e aquela mãe ficou muito feliz pela atenção que eu estava dando para o filho dela. Assim é Deus conosco. Deus, Ele nos ama de tal maneira. Deus, Ele tem ciúme de nós. Deus, Ele não quer que nós sejamos tragados pelo fogo do inferno. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericordioso. E hoje, nessa noite, a misericórdia dEle está te chamando. Ele está dizendo: vinde a mim, filho meu. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Cristo. Hoje é o dia de você reconciliar com Ele. E eu tenho certeza que alguém que está aí na rodoviária, alguém que talvez esteja dentro de um carro, precisa hoje voltar para Cristo. Precisa hoje reconciliar com Ele.
Não importa se tem uma semana que você está afastado, não importa se é 3 meses, um ano. Este é o momento propício de você